Claro, claro. Abertura da sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos, cumprimentando as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, público presente, telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara, declaramos aberta a 11ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa de primeiro período legislativo da 18ª legislatura. A presidência convida o vereador Mauricinho Soares para a leitura do versículo bíblico. Som da tribuna. Técnica. Som. Oi. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmos 23. Obrigado, presidente. Está lido. Obrigado, vereador Mauricinho Soares. Pequeno expediente, artigo 121, 125 do Regimento Interno. Considera aprovada a ata da 10ª sessão ordinária realizada em 26 de fevereiro de 2020, se nenhum vereador ou vereadora apresentar reclamação conforme o artigo 120 do Regimento Interno. Está aprovado. A presidência convida o primeiro secretário, vereador James Schroeder, para a leitura das correspondências recebidas. Senhor presidente, colegas vereadoras e colegas vereadores, recebemos do vereador Wilson Paraíba o substitutivo ao projeto de lei complementar número 2/2020, que incorpora no sistema viário básico de Joinville e atravessa Peroba, a rua Graciosa. Do vereador Adilson Girardi, recebemos o projeto de lei complementar número 5/2020, que acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 29 da lei complementar 414, de junho de 2014, a fim de possibilitar a prorrogação do alvará provisório de licença para localização e permanência com a apresentação de declaração de profissional de classe, especificando motivos técnicos da não regularização no prazo previsto. Recebemos também o memorando número 11/2019, comunicando a partir dessa data a desconstituição do bloco parlamentar PSB, PSDB e PR. O memorando vem assinado pelo vereador Ninfo Kenny, pelo vereador Odir Nunes e pelo vereador Maurício Peixer. Do gabinete da vereadora Ana Rita Negrini Hermes, a justificativa de sua ausência no período de 17 a 19 de fevereiro, devido a tratamento de saúde. E do gabinete do vereador Jaime Schroeder, também sua justificativa de ausência por motivo de saúde na data de 19 de fevereiro. Eram essas as correspondências, senhor presidente. Obrigado, vereador Jaime Schroeder. Horário destinado aos partidos. Uma questão regimental, vereador Facchini. Não, mas nem vou fazer discurso. Senhor presidente, colegas vereadores, eu venho de acordo com o artigo 96, no seu parágrafo 9º, do nosso regimento interno, e eu confesso que não é momento para grandes pronunciamentos, e assim o farei, não vou fazer nenhum discurso aqui, mas simplesmente quero, senhor presidente, entregar à mesa diretora, a Vossa Excelência, o meu pedido de desfiliação ao MDB, partido esse do qual fui eleito, cumpri o primeiro mandato por completo, é assim também o segundo, mas nesse momento, e é notório, toda a cidade já sabe as motivações que me levaram a essa decisão, inclusive um pedido que fiz por justa causa ao Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, e na última quinta-feira houve então um entendimento, por parte do MDB e por parte também do nosso mandato, e homologado pelo Tribunal Regional Eleitoral, que me garante a continuidade do exercício de vereador para aquele que fui eleito. Então, nesse momento, entrego a Vossa Excelência, à mesa diretora, o meu pedido oficial de desfiliação do MDB
Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Facchini. Peço ao protocolo que possa fazer o recebimento do suporte legislativo. Eles vão protocolar e devolvem uma para você. Obrigado, vereador Facchini. Horário destinado aos partidos, artigo 126, 126 do Regimento Interno. PDT, 3 minutos. PROS. Vereadora Ana Rita. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público aqui presente, quem nos assiste pela TV Câmara, pela internet, os funcionários dessa casa, nossos intérpretes de Libras, a todos muito boa tarde. Como o meu assunto é sempre repetitivo, né? Na realidade, o vereador Richard e eu somos meio repetitivos nos nossos assuntos. Mais uma vez, o assunto tem a ver com a questão animal. Então, já foi mencionado anteriormente, eu mesma já mencionei, e também publiquei no meu Face, sobre a reforma que se espera aconteça no CBEA. E hoje, eu conversei com o secretário Miguel e com o prefeito, e soube que todo o projeto já está na Procuradoria do município para receber a análise jurídica do se está de acordo, etc., né, para que então o projeto possa ir a pregão, né, para que seja então licitada a reforma do CBEA. E eu sei que, nesse sentido, a vereadora Tânia também está fazendo a mesma coisa. Então, é muito bom quando se caminha tudo para o mesmo lado, e não um puxando de um lado e outro puxando do outro. Então, assim, alguns usam de umas estratégias, outros de outra, com a mesma finalidade, sempre se chega a um resultado que se espera. Então, eu acredito e fui informada que até o final desse ano essa reforma estará pronta, claro, desde que dê tudo certo com a licitação, que a licitação nós todos sabemos que não depende daí de nós, depende das empresas interessadas em participarem. Mas vamos torcer que dê certo e que entre logo em licitação, para podermos ver no final desse mandato o CBEA reformado com maior capacidade de rotatividade, para que não seja um abrigo, mas que receba melhor os animais para consultas e atendimentos. Então, era isso. Para segunda-feira, boa tarde. Obrigado, vereadora Ana Rita. O PSD, vereador Fábio D'Alonso. O MDB, vereador Mauricinho Soares. A partir de amanhã. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente e você que nos assiste pela TV Câmara. Vereador Richard, já está começando a pavimentação da Estrada Timbé. Muita gente não acreditou, gostaria que desse uma passadinha. Você que não acreditou nessa obra, o Marquinho acreditou. Marquinho disse que já passou lá, Mauricinho estão pintando. Essa semana vamos pavimentar a Estrada Timbé, uma parte, né? E outra parte de drenagem. E aí vai ser concluída, eu acredito que em mais 3 meses está entregue a obra tão esperada da Estrada Timbé. Tive o privilégio também, devo ir de novo a Brasília, porque esse vereador não teme, porque não
trabalha. Vou conseguir, vereadora Tânia, um recurso para a estrada sair. Falei com o deputado Carlos Chiodini, vai ter agora, eu acho que semana do dia 10 ao dia 15, do dia 10 ao dia, uma coisa assim, dia 10, 11, 12, 13, 14, mais um repasse de recurso do governo federal, dos deputados, senadores, e nós vamos conseguir um recurso para a estrada sair. Quem conhece bem ali a estrada sair, vai ligar a estrada Timbé até a estrada da ilha. Então, vai ser ligado da estrada da ilha até a Tuiuti, que liga o Paraíso. Vai ficar uma grande saída ali para 23 mil pessoas do Jardim Paraíso, vereador Jaime, que ali... E também quem vem de Piraberaba, quem vem da BR, quiser ir para o aeroporto também, tem uma passagem boa ali, que vai ser tudo ligado, vereador Roque. Ali a estrada Timbé, a estrada da ilha, aonde vem da BR-101 também, que liga Piraberaba. Isso é importante também para o nosso aeroporto de Joinville, que também vai ter um acesso grande ali. Quem vai para Curitiba, isso vai ficar uma grande ali acesso ao Paraíso. E também os nossos grandes centros de eventos que tem a estrada Timbé, o Rancho Timbé e o Chaparral lá, aonde que é a grande tradição, né, dos grandes tradicionalistas, né, gaúcho. Isso é também importante, quem vem de fora, para a nossa cidade de Joinville. O vereador Roque fez um sinalzinho lá, vereador Roque, eu lhe dou. O senhor quer usar aqui? Então tá. Então eu vou lhe dar aqui uma parte, vereador Richard, não sei se também quer falar, e eu lhe passo depois a parte aqui. Estivemos também falando com o prefeito da tão esperada, vereador Pelé, que é aquela região, sei que ali o senhor também, a capela mortuária, que vai entrar em licitação, aonde nós tivemos um compromisso com a comunidade. E o nosso padre lá, que hoje assumiu o novo pároco lá, o Anderson Pitts, que é filho de um amigo que nós estudamos no Ansgo Alberto, e eu fui à posse dele domingo. Então isso é muito importante também, um jovem que assumiu lá, o novo pároco no Jardim Iririú. Eu participei da missa lá, juntamente com o grande amigo lá, o Wilson, que estava lá, de um abraço nele, e o filho dele, que é o novo pároco, um jovem dinâmico, vereador Fábio. Tu estava lá? Eu estava lá também. Eu estava lá e conheço muito aquela família, que eu me criei no templo ali, há 50 anos atrás, ali com o padre, o grande pároco, Padre Valente, né, Simeone. Na igreja em frente eu morei ali 30 anos ali, no Iririú, que era a igreja São Sebastião. Então, muita gente comenta, mas a gente teve o privilégio ali também de se criar ali, Tânia, no Iririú, quando começou, que era tudo barro, pessoal. Quando foi pavimentado a primeira vez com paralelepípedo. Hoje é asfaltado, hoje é um grande binário, e ali, o Iririú se tornou quase não, que é uma cidade, né, tem tudo ali. Isso é o Aventureiro também. Então ali tivemos uma passagem muito boa ali, Jordão, na região ali onde eu morei. Tive o privilégio quando pequeno, né? Pequeno ainda sou quando era criança, né? Pequeno ainda sou quando era criança. Estudamos ali no Ansgo Alberto. A grande irmã Marta, quem conheceu ali, foi a nossa diretora do colégio ali onde eu estudei, o Ansgo Alberto. Então isso vem uma luta. A gente tem um conhecimento ali do Aventureiro, que nem existia nada, Tânia. Ali era só um caminho de roça. Ali meu pai tinha venda, aonde nós íamos muitos ali, nos agricultores, aipim, banana, tudo eles traziam para nós vender na venda, e nós ia também lá, né, no sítio, cortar goiaba e tal. Então muita gente hoje, para ter um conhecimento, quando eu ali me criei no Iririú, e o Aventureiro, nós ali na época, eu era coroinha também com o Padre Valente, e nós ia participar, era coroinha, fazia parte ali da grande igreja São Sebastião. E ele dava missa em todas
as igrejas pequenas, que era ali do Cubatão, depois surgiu lá o Paraíso, mas não tinha, era o Cubatão ali. Ele era por isso que eu digo, aquele tempo eles lutavam, né, Tânia? Eles iam longe celebrar uma missa, fazia aquela região toda ali. Hoje tem 5, 6 párocos, né? Aquele era um só que fazia um grande trabalho na região toda ali do Paraíso Aventureiro, toda aquela região importante ali para a nossa comunidade. Eu vou passar uma palavrinha, Roque. Presidente, obrigado, presidente. Ainda dentro do tempo do MDB, 8 minutos e 5 segundos para o vereador Roque. Boa noite aos nobres vereadores, boa noite ao público aqui presente, quem nos assiste pela TV Câmara, pelas redes sociais. Venho aqui na tribuna para dizer que foi aprovado numa comissão especial lá no Congresso Nacional o parecer da deputada Dorinha em relação ao Fundeb, tornar o Fundeb um fundo permanente, né? Nós sabemos que o Fundeb, ele termina, como ele está hoje, instituído, ele finda agora em 31 de dezembro de 2020. E está tramitando no Congresso Nacional uma PEC, de tal forma que o Fundeb passa a ser permanente. E eu gostaria de citar aqui alguns fatores relevantes, né? Essa PEC, essa mudança na Constituição, enfim, que torna o Fundeb permanente, ele transforma de 10% para 20% a destinação do governo federal para os estados, e uma novidade, que agora começa a ter um olhar para os municípios, vereador Richard, porque antes esse recurso destinado da União era para os estados que não conseguiam cumprir o mínimo destinado a cada estudante, que é de em torno de R$ 3.200 por ano, para que a educação seja financiada naqueles estados. Agora, esse percentual passou, se essa PEC for aprovada no Congresso, de 10% para 20% de repasse, e não só para os estados, mas também diretamente aos municípios, porque o estado de Santa Catarina, por exemplo, ele jamais recebeu uma destinação a mais do governo federal. Por quê? Porque o estado de Santa Catarina, ele já arrecada impostos o suficiente para conseguir os 3.200 por ano. Mas como estado, se nós formos olhar nos 295 municípios aqui no estado, nós temos municípios que não têm autossuficiência nesse valor do Fundeb e que precisaria estar recebendo uma suplementação de recursos. Com essa mudança, com essa proposta, além de transformar o Fundeb em um fundo permanente, ele vai olhar lá para o município que não consegue ter o recurso suficiente para fazer a manutenção da educação básica. Com isso, em Santa Catarina, nós teremos alguns municípios, vereador Jaime, que eles passam a receber uma suplementação também. Com isso, nós vamos ter uma elevação da qualidade de ensino, nós vamos ter mais recursos para investir também. Isso vai ser olhado nos 5.570 municípios, por essa resolução, além de olhar os estados, que hoje só estados lá do norte e do nordeste recebem, os estados aqui do sul, para aquele olhar lá do município, de regiões carentes, passariam a receber também. E esse 20%, né, que hoje é só 10%, nós teríamos também um outro fator importante para os professores que estão nos assistindo, que estão aqui presentes, é que 70% do Fundeb passariam também a ser destinado ao pagamento dos profissionais da educação. Então, é algo importante que está nessa proposta de mudança da Constituição. Isso é algo bem importante para nós, transformar o Fundeb num fundo permanente. Nós corremos o risco, se não fizermos isso, de no final do ano não termos mais recursos para o ano de 2021 para fazer aí educação no nosso país. Então é importante
eu trazer aqui para a nossa plenária, e esse assunto eu levei para a Comissão de Educação, vereador Aldir, levei para a Comissão de Educação, e lá nós tiramos uma proposta de fazer uma moção para que a Câmara toda faça uma moção ao Congresso, ao presidente do Congresso, do Senado, de tal forma a apoiarmos essa proposta de transformarmos o Fundeb em um fundo permanente e apoiar, né, essa busca de mais recursos para os estados e para os municípios também. Nesse sentido, eu peço o apoio de todos os vereadores, né, e trago aqui essa proposta da Comissão de Educação para que a gente faça uma moção e encaminhe o mais rápido possível para o Congresso Nacional, para que essa proposta de PEC possa ser levada o mais rápido possível a plenário, seja votada, seja aperfeiçoada, enfim, mas que, acima de tudo, o Fundeb continue sendo um fundo que não tenha mais um prazo de validade, que ele seja, vereador Alonso, um fundo permanente para aperfeiçoar cada vez mais e principalmente investir na educação básica nesse país, que é a base da nossa educação, para que o nosso país realmente dê um salto de qualidade. Então, essa é uma proposta aqui da Comissão de Educação e eu gostaria que essa proposta passasse a ser uma proposta da Câmara de Vereadores. Um outro assunto importante, eu falo da infraestrutura, dos investimentos em infraestrutura aqui no nosso município. E quem, né, hoje vai para a região do Espinheiros, vereador Pelé, aquela região ali que precisa usar a Albano Schmidt, né, toda aquela região leste, né, nós verificamos que tem ali uma obra importante que começou na Albano Schmidt e está acontecendo, né? Começou no dia 17 do mês passado e nós vemos ali que tem uma evolução importante, mas ao mesmo tempo, vereador Alonso, é óbvio que nós temos que ter um pouco de paciência, porque ali trafegam as pessoas que vão para aquela região, para aqueles bairros ali, Comasa, Espinheiros, o próprio Boa Vista, e nós precisamos sim, primeiro, agilizar a obra, isso está acontecendo, mas ao mesmo tempo nós vamos nos livrar de um problema que nós tínhamos há bastante tempo. Tapávamos um buraco hoje, amanhã apareceu outro. Com essa mudança de fazer a requalificação da rua Albano Schmidt, e aí eu quero agradecer a todo o pessoal do CEINFRA, o Miguel também, que é o nosso secretário, ao prefeito, por ter esse olhar importante, porque é uma via muito importante, né? E estamos sabendo já que vai sair também o edital para a Rua Albé, e aí do centro da cidade para toda a zona leste ali, nós vamos ter uma via onde as calçadas, o eixo para ônibus, 2 vias para tráfego de veículos, a ciclovia compartilhada com calçada, os pontos de ônibus, arborização, tudo vai acontecer ali, né? Então é importante que começou pela Albano Schmidt, vai passar pela Albé e vai ter a Helmut Falget também, com todo aquele trecho ali próximo do Hospital Regional reconstituído. Então, quero agradecer essa obra, é importante para nós, para aquela região, mas acima de tudo, os bairros que precisam dessas vias também agradecem. Muito obrigado, prefeito Udo, muito obrigado a todas as secretarias que se empenharam para que essa obra pudesse estar acontecendo e que muito em breve nós vamos ter aí essa via pronta, preparada, para que a gente possa traficar com mais tranquilidade. Obrigado, tá? Obrigada, vereador. Na sequência, o PL, com 6 minutos. Vereador Maurício Peixe. Senhora presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários dessa casa, profissionais da imprensa, público presente e aos telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara.
Bom, tem alguns assuntos aqui para tratar, mas o primeiro deles é hoje que aflige toda a nossa cidade, a nossa comunidade, que sem dúvida nenhuma é a greve dos servidores públicos. Está aí na rua e a população cobra de nós. E aí nós temos que ser justos e corretos na como a gente vai abordar e como essa casa sempre abordou em todas as greves existentes em todos os governos, inclusive quando foi o prefeito, o governo Carlito, do governo Carlito, que nós intermediamos uma grande discussão entre servidores, sindicato e a prefeitura e o prefeito, inclusive fazendo uma reunião dos vereadores com o prefeito Carlito. Nós estivemos lá intermediando para poder paralisar a greve, entrar numa negociação, num diálogo, e conseguimos. Foi através da Câmara de Vereadores, e eu lembro bem também com a ajuda do Judiciário. O doutor Davidson Ian Melo, ele era o juiz daqui da comarca, era o diretor do fórum, ele esteve juntos nessa negociação, vereador Ninfo, no diálogo. Foi aberto o diálogo. E hoje a população cobra de nós a situação da greve, não porque aquilo que está acontecendo, o que é direito do servidor ou não, mas é que as dificuldades que trazem uma greve para a cidade, que é, por exemplo, a escola, né? Onde vou deixar os meus filhos fora daquele período que ele estaria na escola, com quem deixar, ou falta de médico num posto de saúde, ou falta de atendente num posto de saúde. Então, esse é um problema que é trazido da população para nós para tentar resolver. Outra situação é o lado do servidor, que nós temos que olhar também aquilo que é reivindicado. Nós não estamos dizendo que o prefeito tenha que dar aquilo que o servidor quer. Não estou falando isso, nem brigar por isso. O que nós queremos é abertura de diálogo. É que o prefeito receba o sindicato para poder conversar sobre aquilo que eles querem, a reivindicação. Se é justo ou não, vai discutir, mas abra o canal do diálogo para poder parar com a greve. Parar porque está sendo prejudicada a população e os próprios servidores estão sendo prejudicados. O direito à greve é reconhecido, nós sabemos disso, então abra o diálogo. O que não pode ser dificultado é esse acesso com o prefeito. Aí eu soube que a Câmara de Vereadores ia intermediar, procurar só o presidente. Quero deixar aqui claro, o sindicato procurou o presidente. Eu vi a foto do sindicato com o presidente, não com os vereadores, mas Câmara de Vereadores, nós que estamos representando, você estava junto também, Roque, é isso? Tá, rapidinho que o meu tempo é curto, depois a presidente me dá mais uns 10 minutos. Vereador, o sindicato esteve no meu gabinete, a gente conversou e nós estamos também trabalhando nesse sentido de buscar o diálogo, enfim, tá? Mas eu fui procurado pelo sindicato também. Publicidade que eu vi do sindicato foi com o presidente da casa. Mas tem um vídeo do sindicato conversando comigo no nosso gabinete, tá bom? Então o vereador Roque foi distinto, então, nessa situação, então, foi procurado. Eu não fui procurado, mas estou junto na mediação para que nós possamos resolver esse problema de vez, porque não é possível, gente, a falta de diálogo. É incompreensível isso, daquilo que os servidores querem e precisam dialogar. E a população sofrendo por causa disso. Então, vamos ser coerentes, vamos à Câmara de Vereadores propor, então, essa abertura de diálogo com o prefeito, vamos intermediar, como nós fizemos no prefeito Carlito, nós fizemos isso, como nós já fizemos com o prefeito Udo em outra oportunidade. A Câmara não pode ficar fora disso. Outra situação que eu quero trazer aqui, presidente, sexta-feira à tarde, eu não fui convidado também, apesar de morar ali pertinho, na via gastronômica, houve uma reunião dos empresários ali preocupados com toda a obra. A prefeitura garantiu lá, em 2 meses, resolver. Agora já está mais 4 meses. E vai até o final do ano, ou perto das eleições, aquela obra da Rua Visconde de Itaunay. E está tendo uma manifestação agora. Olha, é incompreensível também. Nós já estamos batendo tanto a Rua Jerônimo Coelho. Os comerciantes perderam muito recurso, muito dinheiro, muita venda, perderam o seu negócio, perderam de faturar, inclusive, para a prefeitura por falta de planejamento. A rua, novamente, a via gastronômica, vereador Ninfo,
É falta de planejamento novamente. Essa empreiteira que está aí não está dando conta do recado. E quem está pagando é a população, os comerciantes, é a geração de emprego, a geração de renda, e inclusive renda, pagamento dos impostos para a prefeitura. Não podemos mais permitir isso. Que planejamento é esse que diz que vai fazer? Primeiro, em 2 anos, já estamos em 5 anos, quase 6 anos, para obras de toda a Rematias. Mais um minuto? Era 2 minutos? Desculpa, 2 meses? 2 meses e agora já vai para 4 e vai para 6 e a gente sabe que não tem um planejamento. Precisa ser cobrado. Diálogo com a comunidade novamente que está faltando. E o terceiro ponto, aquilo que eu tratei hoje na Comissão de Legislação. A vinda do Luciano Hang na semana passada, com um atrasômetro para Joinville, ela repercute no Brasil todo. É a imagem de Joinville que está mal no Brasil todo. Eu conversei com o prefeito no final de semana, não vou dizer o nome dele aqui, porque ele é amigo do prefeito Urdo, e ele disse para mim, Maurício, eu não sabia que a cidade de Joinville estava nesta situação toda que está. Estou conversando com várias pessoas de Joinville que estão indignados com empreendedorismo, que não consegue, está indo para a cidade deles, que era para construir em Joinville, não vem, não empreende em Joinville, porque aqui atrasa tudo. Eu não sou a favor do Luciano Hang, ele fala por ele tem força, tanto que ele coloca na mídia social, explode no Brasil todo. Eu estou falando pelos empresários, empreendedores de Joinville, aqueles que querem construir e não dão conta, aqueles que querem fazer prosperar a cidade e não dão conta. Joinville está perdendo milhões de reais em investimento, que isso geraria emprego, isso geraria renda para Joinville, e está perdendo por quê? Porque não vai para frente, mesmo com a nova situação lá da Secretaria da SAMA, ainda está estagnado. E nós precisamos, como vereadores, botar a mão nisso. Por isso eu fiz o requerimento da Comissão Especial de Acompanhamento com a SAMA. Obrigado, presidente. Disponha, vereador. Agora, pelo tempo também de 6 minutos, o PSDB, vereador Odir. Senhora presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público aqui presente, os telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara, funcionários desta Casa de Leis e a imprensa. Queria, senhora presidente, neste momento, agradecer a todos os senhores vereadores que aprovaram uma moção de nossa autoria, parabenizando o padre Edivaldo Gomes Ferreira, que conduz aqui na nossa região a Igreja Católica Brasileira. Portanto, padre Edivaldo, Deus lhe deu uma missão, como Deus dá uma missão a cada um de nós. E fico feliz você sentado ao lado do diácono Dionei, que também é um grande pregador, Décio. Dionei e Décio começa com D e tudo nos leva a uma boa reflexão sobre as palavras, e não só sobre as palavras, mas também a ação, que é mais importante do que as palavras. Então, levo o nosso abraço ao bispo D. André, a todos os membros da sua igreja. Você é jovem, parabéns, e vamos fazer com que a nossa cidade se torne cada vez melhor. Mas, senhores vereadores, a minha vinda a esta tribuna na Câmara, como vereador do PSDB, como presidente que fui do PSDB, como líder da bancada nesta Câmara, e por estar na vida pública, nos meus 31 anos
de vida pública e atendendo a pedidos de vários membros do diretório do nosso partido que me solicitaram que colocasse o meu nome como pré-candidato do partido à Prefeitura de Joinville em 2020. Fiquei muito feliz, porque de norte a sul, de leste a oeste, em todos os recantos desta nossa cidade, nós tivemos as pessoas dizendo até que enfim, alguém com experiência, alguém de fato com mãos limpas, mas calejadas de trabalhar pela população, colocou o seu nome à disposição. Nós queremos uma cidade, uma Joinville para todos, para o preto, para o branco, para o pardo e para o amarelo. Nós queremos uma Joinville para todos, para os ricos e para os pobres. Nós queremos uma cidade que o povo volte a se orgulhar de morar na Manchester catarinense. O povo anda de cabisbaixo e até tem uma musiquinha aí, que alguns candidatos até dizem, olha, o povo tem que voltar a sorrir. Fizeram uma musiquinha aí, vamos voltar a sorrir, vamos votar no Odir. Quero dizer que fiquei muito feliz. Vereador Ninfo, a mesma forma que Vossa Excelência se sente orgulhoso por ter sido exitoso nos seus negócios, na sua vida, assim também eu me sinto orgulhoso. Joinville é uma vergonha. Este prefeito deveria já ter abandonado. E quero dizer a todos os joinvilenses, não é agora que eu sou oposição, como tem muitos candidatos, aí pré-candidatos, que agora vê uma falta aqui, uma falta aqui. Eu sou oposição desde os 90 dias, após 90 dias, quando o prefeito Udo se instalou na prefeitura, porque o prefeito, a gente faz um termômetro para ver se o executivo vai ter sucesso, é a composição do colegiado. Infelizmente, o prefeito Udo está. Não existe um que fala bem do prefeito, a não ser aqueles que têm cargo de confiança. Aqueles que estão lá recebendo a quirelazinha como peixe, esses sim, e que têm cargos da prefeitura, esses defendem o prefeito. Nós queremos, e eu sonhava, vereador do meu partido Jordão, que este ano eu queria ver os carros de som na rua, pedindo funcionários para trabalhar nas empresas, vereador Ninfo, porque nós queremos diminuir significativamente com os programas sociais, e só se acaba com os programas sociais a partir do momento que você gera emprego e renda e que trata da inclusão social do cidadão, que ele possa levar o pão com dignidade para a mesa dos seus filhos, que ele possa ir lá no mercado comprar o que ele precisa. Mas parece que esse governo, que nem é empresário, parece que não é empresário. Bom, o que aconteceu foi depois que ele saiu da Deller, a Deller teve um crescimento vertiginoso. Essa aqui é a grande verdade. Então eu quero dizer o seguinte, nós precisamos ter um prefeito que tenha primeiro lugar, para você ocupar um cargo público, você tem que gostar de gente. Essa é a essência de quem gosta de trabalhar para o povo, é gostar de gente. O segundo aspecto é ter a vontade e o prazer de ver as coisas acontecerem. Essas sempre eram as palavras do saudoso Luiz Henrique. Portanto, eu estou muito feliz.
muito feliz com a repercussão que tivemos na cidade. Muito feliz mesmo de dizer que depois de tantos anos, a gente vê que ainda nós temos pessoas. Vou lhe dar mais 1 minuto para acabar, pois não? Já lhe dei 2, vou lhe dar mais 1. Copiou o poço de bondade do nosso presidente. Parabéns. Vereadora Ana Rita, quando preside essa Câmara, dá um outro ar à nossa sessão. Mas quero dizer que fico triste de ver a nossa cidade, as pessoas tristes, as pessoas desmotivadas. Olha quem é o secretário de Desenvolvimento Econômico de Joinville, cara que saiu da universidade ontem, não tem experiência do meio empresarial. Secretário de Desenvolvimento Econômico tem que ser um homem que tem vivência dos negócios, dos investimentos, que conhece o meio empresarial para vir para cá e gerar. Disponha, vereador. Na sequência, o PSB por 9 minutos. Não, PSB, B. Não, abre mão. Então, agora o PSC por 6 minutos. Vereador Leo Wilson. É história mesmo. Senhora presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste pela TV Câmara, pela internet, distinto público aqui presente, também os funcionários dessa Casa de Leis. Na próxima segunda-feira, Joinville completará 169 anos, Pelé. 1851, quando a barca Colomb encostou aqui na época ainda navegável, né? Rio Cachoeira, com 118 heróis. Vereador Odir, candidato a prefeito, pré-candidato, não é? Os alemães, suíços e noruegueses aqui iniciaram um grande e desafiador trabalho de desbravar essa cidade. Naturalmente que já existiam nessa região índios, possivelmente alguns portugueses, mas oficialmente Joinville, que foi denominada colônia de Dona Francisca, não é? No início, passou a ser chamada de Joinville, está completando 169 anos. Eu estou antecipando a minha fala porque não estarei nas próximas 2 sessões, nem amanhã nem quarta, para reconhecer, assim como tantos e tantos que aqui vieram, vereador Natália Jordão, o senhor também acho que não é nascido de Joinville, não é? De Criciúma. Eu nasci em Garuva, lá no meio do mato, do famoso Bararas, e depois a minha família foi para Itapuá. E de Itapuá para Joinville vim em 1985, iniciando aqui a transformação dos meus sonhos em realidade, como primeira oportunidade na empresa de transporte e turismo Gideon, na condição de cobrador. E se fosse entrevistar aqui vereador Pelé, senhor que veio do Paraná, como milhares e milhares de colegas que aqui moram, vieram do Paraná, vieram do interior de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e de todos os estados do Brasil, possivelmente, e ajudaram a construir esta grande cidade. Joinville hoje é a 36ª cidade do Brasil e nós temos mais de 5.000 municípios.
e temos apenas 35 municípios que são maiores que Joinville. Joinville de gente que acorda cedo, que luta, não é? Que vai à luta, de pessoas que trabalham nas empresas, grandes indústrias, pequenas, micros, empreendedores individuais, profissionais liberais, comerciantes, grandes comerciantes, servidores públicos de todas as instâncias, e é uma cidade que acolhe, abraça e dá oportunidade. Jamais imaginei que aquele cobrador de ônibus, nascido lá no meio do mato, Bararas, próximo das terras do vereador Odir, que tem uma chácara ali no Palmital, que é do lado do Barara, pudesse ser vereador. Então fica, vereador Iracema, não sei se a senhora nasceu em Joinville ou é de fora? É? Vereador Iracema é de Timbó. Fica no nosso sentimento, vereador Richard, o senhor que está prestando atenção, que eu acho que é joinvilense, né? O senhor de vez em quando afirma isso aqui. Fica a nossa gratidão, não é? Por tudo que a cidade nos proporcionou, por tudo que uma cidade da dimensão de Joinville ofereceu, oferece e oferecerá às pessoas. Nós, todos os dias, construímos a cidade. Você que nos assiste, de forma direta ou indireta, contribui para o crescimento da cidade. As instâncias públicas, a prefeitura, tantas e tantas instituições, as igrejas, as ONGs, com a sua filantropia. Joinville também é conhecido como uma das cidades que mais faz trabalho filantrópico. Nós temos orgulho de morar nessa cidade. Eu estou aqui desde os 15 para 16 anos, então já me considero joinvilense, né? Os meus filhos nasceram aqui e não pretendo sair daqui. E vendo hoje, sobre essa perspectiva, quando a gente viaja, vai acabar o tempo, nobre presidente. Quando a gente viaja para outros estados, a gente fala com orgulho que aqui é a terra que produz as geladeiras da Consul, não é? Aqui nós temos também tubos e conexões Tigre, temos agora Acros Amanco, doutor Nilfo, Crono, temos Balé Bolshoi, as toalhas e colchas da Deller, Schultz, e as pessoas ficam impressionadas em saber que tudo isso é fabricado aqui e foi feito, né? Foi concebido na concepção de empresa por pessoas que acreditaram na cidade, imigrantes que vieram às vezes sem nenhuma perspectiva, imigrantes, não é? E aqui, com sangue, suor e lágrima, que é o hino da cidade de Joinville, vereador Roque. O senhor é joinvilense? Não? Veio de onde? São Lugero. Se fôssemos fazer aqui um levantamento, poucos são os vereadores. A vereadora Tânia é joinvilense. O vereador Richard eu sei que é, o vereador Faquini também, o vereador Adilson também. Joinvilense. Acho que talvez a metade. Mas Joinville é uma cidade heterogênea, não é? Com contrastes, entendemos, como toda grande cidade, com desafios para a gestão pública, mas avançamos. Eu lembro quando cheguei em Joinville em 85 para 86, a cidade era muito menor e os problemas eram menores, mas parabéns. Só para dar parabéns. Parabéns à cidade de Joinville pelos seus 169 anos, que irá completar dia 9 de março. Parabéns a você, joinvilense, que aqui nasceu, e a você, joinvilense, que adotou essa cidade para ser sua no seu coração. Que Deus abençoe a nossa cidade, que Deus abençoe os gestores, que Deus abençoe a todos
os mais de 600 mil que aqui vivem e aqui transformam seus sonhos em realidade. Muito obrigado pela sua generosidade, nobre presidente. Obrigada, vereador. Não constam projetos em pauta regimental. Perdão? Pulei. Desculpa. Desculpa. Solidariedade por 6 minutos. Deveriam ter sido os antepenúltimos. Desculpa a falha técnica aqui. Opa. Senhora Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, dia 9 de março, no desfile cívico, que todo ano acontece, com mais de 70 entidades, o Grupo Patinhas Carente também estará presente desfilando, através da causa animal, com protetores e simpatizantes da causa. Para nós é importante, para a conscientização da população em relação ao abandono, aos maus tratos, aos crimes que acontecem com cães e gatos principalmente. Então nós vamos participar, um grande grupo, levando faixas, não levaremos animais, até por questão de preservar eles em relação ao local, ao barulho, à caminhada, ao tempo que ficarão naquele local. Então nós protetores, com faixas, com dizeres, falando da importância de se adotar com responsabilidade, de cuidar do zelo que tem com os animais, e não ao envenenamento, ao chumbinho, não ao abandono, a adoção com muita responsabilidade. Então, no dia 9 de março, nós estaremos, através do Grupo Patinhas Carente, participando desse grande evento cívico da nossa cidade, que a cidade ela pode crescer, mas o desfile cívico faz parte cultural do município. E são mais de 30 mil pessoas que sempre prestigiam, não somente o desfile das autoridades, batalhão, bombeiro, mas também das escolas, dos grupos de serviço, dos voluntários. E lá estamos nós, a Causa Animal, também nesta ação, participando com muita vontade para simplesmente fazer com que a população tenha mais respeito e menos abandono aos animais. Obrigada, vereadora Tânia. Agora o vereador Girardi, pelo tempo de 30 minutos e 30 segundos. 30 minutos, obrigada, vereadora. Senhora Presidente, senhoras vereadoras, vereadores, muito boa tarde a todos. Meu assunto aqui é bem rápido, queria deixar aqui um convite a todos os vereadores e a comunidade em geral, especialmente da região do bairro Vila Nova, que amanhã às 14 horas nós teremos um evento, dois eventos bastante importantes para toda aquela região. O primeiro deles é a inauguração oficial do CI Bianca Carolina Pinheiro, cujo o nome foi uma proposta nossa, juntamente com o vereador Maurício Peixe, está denominado. O CI já tem aulas regulares, mas a inauguração oficial será amanhã, às 14 horas. Então fica aqui o convite para todos. E nesta mesma solenidade, um outro evento lá que a comunidade da região do Vila Nova aguarda há bastante tempo, que será a assinatura da ordem de serviço da requalificação da Rua 15 de Novembro. Então, uma obra muito aguardada, A Rua 15 de Novembro foi pavimentada em 2004. Então, nós temos aí praticamente 16 anos de um pavimento que está bastante prejudicado. A obra deveria ter acontecido por ocasião da implantação do binário do Vila Nova, mas amanhã, então, será assinada a ordem de serviço. A empreiteira vencedora é a empreiteira Adrimar, que venceu mais 2 obras também no Vila Nova, Rua Eugênio Gudim e Rua Catarina Balmer, cujas ordens de serviço devem ser assinadas nas próximas semanas. Então, amanhã é uma data histórica para o Vila Nova, porque um trecho de aproximadamente 4 quilômetros começa a ser revitalizado, receberá um pavimento novo entre a saída do binário
até um pouquinho após a Escola Bernardo Tanque. Então fica aqui o convite para toda a comunidade. Queria também, não podia deixar de agradecer aqui de púlpito, uma reivindicação nossa particularmente e da Comissão de Economia, né, composta por este vereador, pelo vereador Odir Nunes, pelo vereador Pelé e no ano passado pelo vereador Nathanael Jordão, que também trabalhamos nessa questão, que é a sinalização do turismo rural em Joinville. Recebi a notícia na sexta-feira pelo Douglas, que é o gerente da Secretaria de Cultura, e que trata deste assunto, uma boa notícia, né, que recebemos uma emenda parlamentar do deputado Fernando Krelling de R$250 mil para a sinalização rural. Então nós esperamos, né, com ansiedade esses recursos para que esta reivindicação da comunidade expressada aqui pela Comissão de Economia, né, na pessoa desses vereadores já citados, agora me parece que essa sinalização vai ser implantada. Muito obrigado. Obrigado, vereador Adilson. Pauta regimental, artigo 144 do Regimento Interno. Não consta um projeto na pauta regimental. Grande expediente, artigo 127, 140 do Regimento Interno. Matéria da ordem do dia. Informo com base no artigo 128 do Regimento Interno que nenhum vereador ou vereadora poderá se ausentar-se do plenário, tendo em vista que iniciamos a ordem do dia. Em primeiro turno de discussão e votação, em regime ordinário, projeto de lei ordinária 142, de autoria do vereador Roque Matei, do MDB, que dispõe sobre a instalação de postos móveis para vacinação em área pública e privadas na cidade de Joinville. Continua em discussão o projeto. Não havendo em votação o projeto, quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifeste. Está aprovado por unanimidade. Segue para a próxima sessão com interstício de uma sessão, conforme dispõe o artigo 223 do Regimento Interno. Em primeiro turno de discussão e votação, em regime ordinário, projeto de lei complementar 48/2018, de autoria do vereador Adilson Girardi, do SD, que acrescenta no parágrafo 4º, no artigo 33, que altera a parte 1 de 3, anexo no 4, requisitos urbanísticos para parcelamento do solo, loteamento, desmembramento, área urbana, da Lei Complementar 470, de 9 de janeiro de 2017. Solicito o primeiro secretário que faça leituras dos pareceres favoráveis das comissões com substitutivo e emenda. Passo a leitura do parecer número 346/2019 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Em análise, o projeto de lei complementar número 48/2018, de autoria do vereador Adilson Girardi, cujo cerne é a alteração da Lei Complementar 470/2017, especificamente o artigo 33, o anexo 4, que estabelece os requisitos urbanísticos para o parcelamento do solo. Ademais, consta nos autos da emenda modificativa número 2/2019, oferecida pelo proponente, que altera substancialmente a proposição original, alterando e acrescentando-lhe dispositivos. Além da emenda modificativa número 2, há ainda a emenda modificativa número 1, também de autoria do proponente, na proposição principal. Em relação a esta emenda, no entanto, incumbe registrar que esse parecer não irá apreciar a sua admissibilidade jurídica, haja vista que esta proposição acessória, a despeito de constar dos autos, não produz efeitos em relação ao processo legislativo em curso, tendo em vista a juntada do requerimento 248/2018 para sua retirada. À outra margem, é imperioso registrar que a emenda modificativa número 2, em que pese tenha sido denominada, na realidade,
traduz-se em verdadeiro substitutivo, nos termos exatos do artigo 188 do Regimento Interno, eis que vocacionada a modificar substancialmente a proposição a que se refere. Considerando-se o substitutivo, subscreve os dispositivos da proposição original, junto com as emendas que lhe tenham sido apresentadas, porque a torna prejudicada nos termos do artigo 224, inciso 2º do Regimento Interno. Este parecer se aterá especificamente aos termos da aludida emenda modificativa número 2 e não à redação original do projeto. Assim sendo, as alterações da emenda modificativa número 2/2018 se prestam basicamente a incluir ressalva à Lei Complementar 470/2017, para que não haja necessidade de os administrados realizarem doação de terreno particular para a criação de áreas de equipamentos urbanos e ou comunitários, nos casos de parcelamento na modalidade desmembramento, e quando a área total do terreno seja igual ou inferior a 10.000 metros quadrados, pretensão constante no parágrafo 4º que se pretende acrescentar ao artigo 33. Criar a opção para os proprietários de terrenos superiores a 10.000 metros quadrados que promovam desmembramento do seu imóvel para, ao invés de doar a fração do terreno para a instalação de equipamentos públicos e ou comunitários, fazer a correspondente indenização em pecúnia. Pretensão constante no parágrafo 4º que se pretende acrescentar ao artigo 33. E ainda estabelecer que os parâmetros de pequeno porte na forma de loteamento, antes a norma requerida aos dois tipos de parcelamento, desmembramento e loteamento, fiquem dispensados de reservar percentual de área para equipamentos urbanos e ou comunitários, pretensão constante da alteração que se pretende fazer ao parágrafo 1º do artigo 34. Observa-se que tanto a proposição original quanto a emenda modificativa número 12 foram remetidos ao Conselho da Cidade e, pelo que se denota, aquele órgão consultivo exarou o pronunciamento em momentos distintos. No dia 5 de dezembro de 2018, o Conselho se manifestou pela rejeição do projeto de lei complementar número 48/2019, ao passo que, na reunião ocorrida em 16/10 de 2019, para discutir os termos da emenda modificativa número 2/2018, recomendou a aprovação desta proposição acessória. Consta da capa do projeto de lei que a Câmara de Vereadores realizou audiência pública no dia 21 de outubro de 2018 para acolher manifestações dos munícipes e de entidades representativas acerca do projeto principal. A emenda modificativa número 2 foi apresentada posteriormente a esta data. Do exame. Competência do município. Ao que parece, não existe óbice a esta Casa Legislativa para que edite lei sobre o assunto em destaque. A Constituição Federal foi claramente expressa ao chancelar ao município a competência para promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle de uso do parcelamento e da ocupação do solo urbano. No nosso ordenamento jurídico, pode-se citar dois grandes diplomas que fixam diretrizes gerais acerca do assunto. A Lei Federal 10.257, que é o Estatuto da Cidade, e o Plano Diretor. Este último, a viga normativa que estrutura e sistematiza no plano local a política para o desenvolvimento da expansão urbana. Aparentemente, o intuito legislativo emanado da proposição não desborda ou contraria preceitos estabelecidos no Estatuto da Cidade. Sendo assim, pode-se concluir que o município, ao exercitar sua competência legislativa no caso em questão, também não atenta contra o dispositivo ou o disposto no artigo 30, inciso 2º da Constituição da República, o que estabelece limites à atividade legislativa, quando vocacionada à suplementação de normas gerais editadas pela União ou pelos Estados. Aliás, o exercício dessa suplementação legislativa, da forma como desvela a proposição em análise, encontra amparo na Lei Federal 6.766, de 79, eis que a Lei Municipal
ou nacional expressamente estabelece que os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão estabelecer normas complementares relativas ao parcelamento de solo municipal para adequar o previsto nesta lei e às peculiaridades regionais e locais. Assim, entende-se adequada e regular o exercício da competência legislativa pelo município. Da mesma sorte, nota-se não existir impropriedade técnica no que tange a forma de que lançou mão o chefe do Poder Executivo para apresentar a sua proposição. Com efeito, a Lei Orgânica do Município relacionou determinadas matérias cuja disposição legislativa foi reservada à lei complementar, decretos legislativos ou resoluções. No caso, o projeto disciplina aspectos relacionados ao plano diretor, como a Lei Orgânica, em seu artigo 33, parágrafo único, inciso 4º, impõe a forma de lei complementar para a apresentação de projetos que guardem relação com aquele diploma. Entende-se como adequada a veiculação da matéria por meio escolhido. Além disso, vocacionado como está a alteração de lei complementar em vigor, a proposição nem poderia ter sido oferecida de outra forma. Quanto à iniciativa, aqui também, ao cotejar da matéria, com os assuntos de que a lei orgânica desse município estabelece a reserva de iniciativa legislativa, parece não há ofensa a tais prerrogativas. Para este assunto, a regra é a competência comum, uma vez que a matéria não se encontra entre aquelas da iniciativa reservada ao chefe do Executivo Federal, previstas no artigo 61 da Carta da República, e aplicáveis por simetria aos demais entes da Federação, ou elencada dentre os assuntos previstos no artigo 38 da Lei Orgânica Municipal, que chancela em relação aos membros do Poder Legislativo a exclusividade para apresentação da matéria no processo legislativo municipal. A seu turno, o objeto propriamente dito da proposição, disposições sobre o parcelamento de solo, parece também não se desvela por meio de medidas em que, em princípio, seriam reservadas à administração, como atribuições relacionadas à Direção Superior da Administração Pública Municipal ou aspectos que devem ser regulamentados especificamente por meio de atos administrativos, decretos ou portarias. Desta forma, não merece nenhum reparo o presente projeto de lei complementar, de iniciativa parlamentar, no que diz respeito à sua propositura, estando satisfeito esse requisito de índole formal. Análise dos aspectos materiais. Feita a análise quanto aos elementos formais da proposição, passa-se à averiguação dos elementos de ordem material, isto é, conteúdo de suas normas e a compatibilização de determinações oriundas da Constituição da República e da legislação correlata competente. Em linhas gerais, a proposição não apresenta alguma afronta expressa ou direta aos dispositivos do artigo 182 ao 191 da Constituição Federal, que prescrevem normas gerais para o desenvolvimento das políticas urbana, agrícola e fundiária. Do mesmo modo, também não parece que signifique alguma afronta às diretrizes gerais enumeradas no Estatuto da Cidade, em seu artigo 2º, para a formulação de políticas urbanas. Aliás, a proposição aparentemente está alinhada com o disposto no inciso 15 do referido artigo. Eis que, alguma medida, se volta à simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e das normas edilícias, com vistas a permitir a redução dos custos e o aumento da oferta dos lotes e unidades habitacionais. No que toca especificamente ao ônus que o poder público tem exigido para a realização de parcelamento da modalidade desmembramento, e na linha como o próprio proponente memorou em sua justificativa, o Poder Judiciário, de fato, tem entendido como arbitrária a compulsoriedade desta doação. Em linhas gerais, entende-se que, ao imputar a exigência de doação nos casos de desmembramento da gleba, estar-se-á conferindo o mesmo tratamento previsto para o loteamento, o que, por sua vez, não encontra amparo na Lei Federal de Regência, a Lei Nacional 6.766, de 79, que tratou de duas espécies de parcelamento do solo distinto. O desmembramento tem requisitos simplificados, eis que impede
da mobilização do particular ou do poder público de adotar o local de infraestrutura, de dotar o local de infraestrutura. Sendo assim, em perspectiva geral e estritamente limitada à análise dos aspectos superficiais e preliminares, verifica-se que a instalação do processo legislativo para a discussão da matéria se mostra admissível. Sem embargo, é importante registrar que essa conclusão não afasta a necessidade de análise mais profundas e eventuais diligências a cargo das demais comissões temáticas que mostrarem necessárias a aferição de compatibilidade jurídica da proposição com o plano diretor, especialmente a redução dos conflitos de parcelamento e uso e ocupação do solo, no artigo 38, assim como as disposições constantes no artigo 70 e 71. Dos reais impactos econômicos e socioambientais que a implementação legislativa pode acarretar no plano concreto. Respeito à garantia da gestão democrática da cidade. Artigo 2º, inciso 2º, do artigo 40, parágrafo 4º, artigo 43, artigo 52, artigo inciso 6º, todos do Estatuto da Cidade, e o artigo 48, inciso 1º, da Lei Complementar número 261 de 2008, o Plano Diretor, por meio da realização de reuniões e audiências públicas. Nesse sentido, vale o registro de que, embora exista a menção na capa do projeto de Lei Complementar número 48/2018, de que houve uma audiência pública realizada em 29/10/2018, a verdade é que nos autos do projeto não há qualquer documento que ateste a realização desta diligência. Ao se procurar no sistema Legisclan, sistema informatizado que gerencia as informações do processo legislativo na Câmara de Vereadores de Joinville, também não se encontrou nenhum documento capaz de elucidar sobre a realização de audiência pública. Assim, recomenda-se a melhor verificação dessa situação e, se assim entender a Comissão de Urbanismo, Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente, a realização de uma audiência pública para discutir os termos da proposição. Sobre a técnica legislativa. O regimento interno desta Casa de Leis estabelece a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, além de aferir a admissibilidade jurídica de proposições legislativas, deve proceder à análise de sua técnica legislativa. Pois bem, por técnica legislativa entende-se questões afetas à elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Nesse particular, destacam-se os seguintes diplomas legais: Lei Complementar Federal número 95, de 98, a Lei Complementar Municipal 303, de 2009 e o Decreto 4.657, de 42. As duas primeiras estabelecem regras quanto à redação, alteração e consolidação das leis. A última, regras sobre a vigência, eficácia e revogação dos diplomas legais. Nesse caso, importa colocar em evidência também as disposições do nosso regimento interno, no que tange às normas relacionadas às emendas parlamentares e às questões prejudiciais. Conforme mencionado no relatório, em que pese o proponente ter apresentado emenda modificativa, na verdade é que seu conteúdo traduz verdadeiro substitutivo global, eis que, para além de alterar substancialmente a proposição principal, substitui todos os seus dispositivos. Sendo assim, a dita emenda modificativa há que ser recebida como substitutivo global e, por via de consequência, deve ser considerado prejudicado o projeto original a rigor do que determina o artigo 224, inciso 2º do Regimento Interno. Parecer do relator. Tecidas todas essas considerações, recomendo a aprovação da emenda modificativa número 2/2018. Sem embargo, para fim de tornar mais claro e melhor sistematizar as regras que a emenda modificativa número 2 quis desvelar, recomenda-se a sua substituição pelo substitutivo global, que se faz constar neste parecer. Repise-se por aludido substitutivo. O aludido substitutivo não introduz norma nova, mas apenas melhor sistematiza as alterações que a emenda modificativa quis promover. Por sua vez, considerando-se que apresenta análise de admissibilidade jurídica da matéria não afasta
a necessidade de análise mais aprofundada de eventuais diligências a cargo das demais comissões temáticas, chama-se a atenção para as considerações que fizemos acima sobre a audiência pública. Embora exista a menção na capa do projeto de lei complementar número 48/2018, de que houve uma audiência pública realizada em 29/10/2018, a verdade é que nos autos do projeto não há qualquer documento que ateste a realização desta diligência. Assim, recomenda-se a melhor verificação dessa situação e, se assim entender a Comissão de Urbanismo, Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente, que se realize uma audiência pública para discutir a matéria, especialmente também porque a emenda modificativa número 2, que se introduziu várias alterações importantes à proposição principal, foi apresentada posteriormente à data da aludida audiência pública, 29/10/2018. Substitutivo global ao projeto de lei complementar número 48/2018. Acrescenta o parágrafo 4º ao artigo 33 e o parágrafo 4º ao artigo 34. Altera a redação do parágrafo 1º do artigo 34 e altera a parte 1 de 3 do anexo 4, requisitos urbanísticos para parcelamento do solo, loteamento e desmembramento, área urbana, da Lei Complementar 470, de 9 de janeiro de 2017. O prefeito municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, conforme artigos 42 e 68, inciso 6º, da Lei Orgânica, faz saber que a Câmara de Vereadores de Joinville aprovou e ele sanciona a presente lei complementar. Artigo 1º. Fica acrescido o parágrafo 4º do artigo 33 da Lei Complementar número 470, de 9 de janeiro de 2017, com a seguinte redação. Artigo 33, parágrafo 4º. O parcelamento de solo na modalidade de desmembramento está dispensado do atendimento ao requisito urbanístico previsto no inciso 1º, quando o imóvel for desmembrado e possuir área total igual ou inferior a 10.000 metros quadrados. Artigo 2º. Fica alterada a redação do parágrafo 1º do artigo 34 da Lei Complementar número 470, de 9 de janeiro de 2017, passando a ter a seguinte redação. Artigo 34, parágrafo 1º. Os parcelamentos de pequeno porte, na forma de loteamento, ficam dispensadas da reserva de percentual de áreas destinadas a equipamentos urbanos e ou comunitários. Artigo 3º. Fica acrescentado o parágrafo 4º do artigo 34 da Lei Complementar 470, de 9 de janeiro de 2017, com a seguinte redação. Artigo 34, parágrafo 4º. Quando o parcelamento de solo na modalidade de desmembramento se der em imóvel com área total superior a 10.000 metros quadrados, o empreendedor poderá optar entre, inciso 1º, destinar o percentual de área indicado no anexo 6, requisitos urbanísticos de parcelamento do solo, desta lei complementar, ou, inciso 2º, realizar a indenização em valor equivalente da área que deveria ser destinada para equipamentos urbanos e ou comunitários, áreas de lazer e recreação e espaços livres para uso público, sendo que esse valor destinado para investimentos em infraestrutura e ou equipamentos públicos urbanos, conforme parágrafo único da Lei 35, parágrafo único do artigo 35 desta lei complementar. Artigo 4º. Fica alterado parte 1 de 3 do anexo 4º, requisitos urbanísticos de parcelamento do solo, loteamento e desmembramento e área urbana, da Lei Complementar 470, de 9 de janeiro de 2017, conforme anexo. Artigo 5º. Esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação. Na sequência, segue o anexo, tabela contendo a inclusão da observação 14 ao anexo 4º, parte 1 de 3, conforme ou constante da Lei Complementar 470/2017. Desse modo, encerra-se aqui a leitura do parecer da Comissão de Legislação e Justiça e o secretário, também relator desta comissão, o vereador Maurício Peixe, assina e com ele concordam os demais membros da Comissão de Legislação. Na Bíblia, o pessoal escreve muito.
Passo a leitura do parecer número 47/2019 da Comissão de Urbanismo, Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente. Concernente ao mérito do projeto de lei complementar número 48/2019, com as devidas alterações realizadas pela emenda modificativa número 2, verifica-se a necessidade da aprovação. Em suma, a emenda modificativa número 2 visa incluir ressalva à lei complementar 470, para que não haja necessidade de os administrados realizarem doação de terreno particular para a criação de áreas para equipamentos urbanos e ou comunitários, no caso de parcelamento na modalidade desmembramento, e quando a área total do terreno seja igual ou inferior a 10.000 metros quadrados. Pretensão constante no parágrafo 4º que se pretende acrescentar o artigo 33. Criar opção para os proprietários de terrenos superiores a 10.000 metros quadrados que promovam um desmembramento de seu imóvel para, ao invés de doar a fração do terreno para instalação de equipamentos públicos e ou comunitários, fazer a correspondente indenização em pecúnia. Estabelecer que os parcelamentos de pequeno porte, na forma loteamento, fiquem dispensados de reservar percentual da área de equipamentos urbanos e ou comunitários. O projeto veio acompanhado de justificativa, preenchendo o requisito legal, sobretudo encontra amparo na Lei Federal 6.766. Ademais disso, a emenda modificativa número 2 visa promover justiça social através de um critério de equidade, retirando a obrigação de doação de parte do imóvel para uso público dos imóveis urbanos com área total igual ou inferior a 10.000 metros quadrados, nesses casos de desmembramento, e possibilitando ao empreendedor que não deseja realizar a destinação de parte do imóvel para uso público que realize a indenização em valor equivalente à área que deveria ser destinada para o uso público. A emenda modificativa número 2 atende aos critérios urbanísticos quanto aos aspectos de estruturação física da área urbana, a localização de usos e atividades urbanas. Assim, considerando o interesse público e a inexistência de óbices técnicos a respeito de matéria vinculada na emenda modificativa número 2, o parecer é pela aprovação, sobretudo visando o desenvolvimento do município com justiça social. Em face dessas considerações, recomenda-se a aprovação do projeto de lei complementar número 48, com o substitutivo global ao projeto, com emenda modificativa padronizando o anexo 4º, uma vez que a observação 14 deve ser incluída em parênteses conforme a tabela a seguir. Assim se manifesta o relator, vereador Jaime Evaristo, e com ele concordam os demais membros da Comissão de Urbanismo. Por derradeiro, passo a leitura do parecer número 3/2020 da Comissão de Legislação, Justiça e Relação. Em análise, a emenda modificativa oferecida pela Comissão de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos, pelo parecer número 47, para alterar o substitutivo global apresentado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao projeto de lei complementar número 48, de autoria do vereador Adilson Girardi, conforme estabelece requisitos urbanísticos para parcelamento de solo. Em síntese, a sugestão de alteração de escopo meramente redacional e que objetiva acrescentar o sinal gráfico de parênteses à observação número 14, constante do anexo 4º, parte 1 de 3, da Lei Complementar 470/2017, e para ter mais claro este ponto, trouxemos a seguir a tabela para demonstrar a alteração pretendida. A Comissão de Urbanismo justifica a necessidade de alteração sobre a seguinte justificativa: necessidade de padronização. Análise do relator. As emendas são proposições acessórias apresentadas exclusivamente por parlamentares. Isto é, não se admite aos titulares da iniciativa extraparlamentar a legitimidade de apresentação de emendas. Nessa esteira, desde logo se evidencia as prerrogativas de iniciar processo legislativo e apresentar emendas legislativas, encerram situações distintas, cada qual relacionando-se com um momento particular do processo legislativo. Assim, em que pese a origem do processo poder ser instada por agentes externos ao Parlamento, é certo que a incumbência para apresentar emendas relaciona-se diretamente às funções institucionais das casas de leis.
Acerca da forma da sua apresentação, a proposição acessória deve atentar a regras do regimento interno, que determinam não se tratar de reiteração de emenda que já tenha sido rejeitada em plenário, não se prestar a alteração da essência da proposição principal e não implicar aumento de despesa da proposição principal em projetos que se relacionem com a iniciativa exclusiva do Poder Executivo ou que versem sobre a organização dos serviços desse Poder Legislativo, artigo 63, inciso 1 e 2 da Constituição Federal. Levando-se em conta os aspectos formais relacionados acima, vê-se que não há óbices à admissão da emenda em análise. Do mesmo modo, como a alteração se presta apenas a padronizar a redação do dispositivo, referenciado sem qualquer alteração ao conteúdo normativo, não se identifica a existência de qualquer injuridicidade material. Tecidas todas essas considerações, este vereador recomenda a aprovação da proposição acessória apresentada pela Comissão de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos. Assina o relator, o vereador Roque Matei, e com ele concordam os demais membros da Comissão de Legislação. Senhor presidente, estão lidos os pareceres. Obrigado, vereador Jame Schroeder. Em discussão, os pareceres como substitutivo e emenda. Não havendo em votação, quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifeste. Está aprovado. Em discussão, o substitutivo com emenda. Não havendo em votação o substitutivo com emenda, quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifeste. Está aprovado. Segue para a Comissão de Justiça e Redação para a elaboração da redação final, conforme dispõe o artigo 175 do Regimento Interno. Em discussão e votação, os trabalhos das senhoras e os senhores vereadores. Requerimento, pedidos de informação, moções. Moção número 26, 2020. Moção de autoria do vereador Pelé. Peço ao vereador Jame Schroeder que faça a leitura da emenda da moção. A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando moção do vereador Pelé, apela ao chefe do Executivo Municipal, prefeito Udo Deller, e ao secretário municipal de Saúde, Jean Rodrigues da Silva, para que ampliem o horário de atendimento da Unidade Básica de Saúde da Família, Comasa, até 23 horas, bem como aumente o número de equipes de saúde da família para melhorar o atendimento básico em saúde. Em discussão a moção, proponente com a palavra por um tempo de até 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente e as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara. Senhor presidente, é com muita alegria que venho a essa tribuna para falar do nosso pronto atendimento básico de saúde do Comasa, que vai ser uma das referências de Joinville. Então venho aqui pedir para o excelentíssimo prefeito Udo Deller e o secretário Jean Rodrigues, secretário da Saúde, que se amplie, porque hoje o nosso pronto atendimento vai ser uma das referências. Hoje ele vai ter 12 consultórios, do qual 3 vai ser odontológico. Então, por isso que eu venho aqui, senhor presidente, falar dessa referência que nós vamos ter no Comasa aí, que isso vem para atender os nossos contribuintes, que no tal atende 18 mil moradores desse local, desse bairro. Então, que se faça, que venha essa melhoria, mas que venha com atendimento também, porque eu acredito que hoje não adianta a gente ampliar, fazer isso que está acontecendo e às vezes o atendimento não ser melhorado. Então eu venho pedir encarecidamente ao prefeito, ao secretário, que olhe com carinho, que dê essa oportunidade para o nosso povo do Comasa para ser melhor atendido no primeiro atendimento que vem ajudar o nosso PA 24 horas, PA Leste, nesses atendimentos. Então, eu queria que eles olhassem com carinho a moção que eu estou pedindo, que seja atendido, que seja ampliado até 23 horas, e também hoje nós temos duas unidades que atendem a família lá, então que amplie para 6 unidades, que amplie para poder atender esses moradores do nosso bairro. Quero contar com o apoio do secretário e do prefeito, tenho certeza que o nosso bairro precisa disso, o Comasa precisa disso, que essa melhoria tem. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Pelé. Passa a palavra ao vereador Jaime Evaristo, por 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, distrito público aqui presentes, funcionários desta Casa Legislativa, telespectador da TV Câmara e público aqui presente. Quando se fala em saúde, saúde é prioridade. Eu quero, nesse momento, vereador Pelé, parabenizá-lo por esta moção, e sabemos que o Executivo tem levado muito a sério a questão de saúde. E nós, vereadores, somos cobrados e também cobramos seriamente essa questão de saúde. Saúde é prioridade, saúde tem que ter uma atenção especial. E um dos programas que foi implantado foi estender o horário, isso é importante. Estender o horário, as pessoas precisam, e problema de doença, ou qualquer que seja o problema, ele precisa chegar à unidade básica de saúde. Isso temos que elogiar, é importante. Quantas vezes era só dentro do horário normal, presidente? E isso era uma dificuldade muito grande. E hoje está sendo estendido para todas as unidades básicas de saúde, além das 18 horas, além das 17 horas, então até as 23 horas. Então isso é importante. A ampliação também do número de equipes, isso também é importante. Vemos que o Comasa, vereador Pelé, quando Vossa Excelência fala aqui, dizendo que atende 18 mil habitantes. Então, tu vê só, e tem outros locais que atendem até muito mais. Então, quero parabenizar, dizer que tem o nosso apoio, vamos sempre lutar para que a saúde tenha um atendimento prioritário, porque as pessoas precisam de médico, precisam ser atendidas, e nós temos que lutar para isso. As pessoas com saúde desenvolvem seus atendimentos no dia a dia, é trabalho, é lazer, e todos querem ter saúde. E quando precisa resolver um problema de saúde, bate na porta da unidade básica de saúde, bate na porta da secretaria, bate na porta do hospital. E nós somos cobrados por isso temos que parabenizar o que vem sendo feito na saúde e com a cobrança de todos nós vereadores. Então tem nosso apoio nessa questão. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Jaime. Continua em discussão o vereador Roque Matei. Seguida, vereador Richard. Boa noite. Boa noite, vereadores, o público presente, o público que nos assiste pela TV Câmara e pelas redes sociais.
Essa moção, Pelé, merece elogios, mas acima de tudo, merece aqui o compromisso nosso e o pedido, por compromisso do Executivo, e aí, através do nosso secretário Jean, que em várias reuniões que estivemos juntos, já colocou a importância mesmo de se ampliar o atendimento. E essa moção sua, ela vem reforçar esse pedido, principalmente para uma região, bem mencionado pela Vossa Excelência, de 18 mil moradores, mas nós temos uma rede pela cidade de Joinville, uma rede, vereador Iracema, que vem sofrendo melhorias constantes, mas acima de tudo, nós precisamos, vereador Aragão, que além da infraestrutura, nós tenhamos esse atendimento. Isso nós temos certeza, já recebemos o compromisso do nosso prefeito, do secretário Jean, e sabemos que existe um esforço muito grande para que essa cobertura na saúde de Joinville continue melhorando gradativamente e aceleradamente, de tal forma que o resultado e os indicadores da saúde aqui de Joinville mostram que nós já temos a melhor saúde do estado de Santa Catarina, mas precisamos sim melhorar. A gente vê em cada região da cidade, quando nós circulamos pelo nosso município, a necessidade de melhorias constantes. Isso vem acontecendo. Ali no Boa Vista, agora no dia 19 vai ser inaugurado mais uma unidade de saúde. Lá no Comasa está sendo totalmente reconstruída aquela unidade e outras tantas pela cidade afora. Então, parabéns pela sua iniciativa e conte com o nosso apoio sempre. Tudo que vem, vereador Aragão, para melhorar a qualidade de vida do cidadão joinvilense, nós estaremos aqui dando total apoio, fazendo um empenho permanente para que isso aconteça. Muito obrigado, estamos juntos nessa caminhada. Vereador Richard, por 5 minutos. Em seguida, o vereador Fábio. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente que nos acompanha pela TV Câmara, eu costumo ao longo da minha vida fazer escolhas estratégicas, até pela formação que tenho enquanto militar hoje da reserva da saudosa, da honrosa Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Então dizer, presidente, que essas moções que fez aqui o vereador Pelé, muito bem colocado por Vossa Excelência, com todos os considerandos, eu tenho orgulho de ser líder deste governo. De um governo que tem na essência da sua administração o cuidado e o zelo com o cidadão joinvilense. Tem muita gente fazendo baderna e tentando desestabilizar a base governista, tentando desestabilizar o governo, porque não tem absolutamente nada para vender ao longo da sua história, nada. Eu, de onde venho, levei a unidade que eu administrei ser uma referência no país. Vim para esta casa fazer um papel importantíssimo, aprovar moções como essa, que levam em consideração o que este governo faz pela gente joinvilense, que levam a saúde a coisas que jamais foram discutidas nesta casa, estender a 23 horas o horário de atendimento. Aliás, cidadão joinvilense que nos acompanha, eles saem de Brasília, saiu o ministro de Brasília, em 5.470 cidades que compõem a pátria amada, o país em que moramos, para aprender a saúde aqui em Joinville, para aprender como funciona, para levar as ideias daqui, consolidá-las através de projetos federais e fazer a coisa acontecer como acontece aqui. Temos problemas igual aos 5.470 municípios.
mas temos uma pessoa honrada à frente desse governo, que pode sofrer as críticas que quiser e fazem parte do processo democrático, não concordar com alguma coisa que esteja sendo feita. Mas governar não é um ato de bondade ou de amor. Governar é um ato de responsabilidade. E é dentro dessas premissas que esse governo faz o que tem que ser feito pelo cidadão joinvilense. E eu, da onde venho, tem muita gente que ficou aqui brincando ao longo de muito tempo de legislar, há muito tempo de legislar, fazendo coisas que nós hoje estamos em discussões extremamente asseveradas e a pátria fica decidindo o que fazer dentro dos municípios por conta especificamente da irresponsabilidade que tiveram. Salários que permeiam esta casa com 28 mil reais, não fui eu que assinei, não fui eu que autorizei, foi os que por aqui passaram de longa data. E hoje fazem críticas ao processo administrativo que escolheu o prefeito 2 alicerces principais e qualquer homem público tem a obrigação de fazê-lo, foi as questões da educação e as questões da saúde. 2 pessoas extremamente importantes para esse governo, o vereador Roque Matei, enquanto secretário da educação desse município, porque fez coisas que foram esquecidas por aqueles que por aqui passaram, governos que deveriam ter preocupação com a educação e abandonaram, 19 escolas foram fechadas dentro desse município, sem nenhum tipo de responsabilidade dos que por aqui passaram, ou de trazer discussões necessárias para essa casa. A saúde, nós colocamos, está aí a apresentação do secretário Jean Rodrigues, 38% do nosso orçamento, isso chama-se responsabilidade, e não a demagogia, e simplesmente por ser antagônico ao modelo de administração que aí está. Uma pessoa honrada e uma pessoa séria. E nós tivemos a sorte de ter alguém que tivesse dentro dos seus princípios a responsabilidade de gerir o dinheiro público por aquele que mais necessita. E a educação do nosso município é uma das melhores do país. E a saúde, o maior IDEB, aliás, o maior IDH é o IDH do nosso município na saúde, em que nós estamos colocando os pingos nos is e fazendo as coisas funcionar ao povo joinvilense, que é aquele povo que está lá, quando tem que usar um PA, pode agora chegar até às 23 horas. Parabéns, vereador Pelé, pela sua moção, e faço questão de assiná-la em conjunto com Vossa Excelência, porque temos um caminho longo pela frente. Obrigado, presidente. Colegas vereadores, está escrito vereador Aragão, James, Odir e Liu. E aí tem que prorrogar a sessão. Eu peço aos colegas vereadores que a gente continue a discussão dessa moção no dia de amanhã, vereador Pelé. Encerramento da sessão. Agradecendo a Deus, as senhoras e os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, público presente, aos telespectadores que nos acompanham pela TV, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convoco as senhoras e os senhores vereadores para a sessão ordinária a ser realizada em 3 de março de 2020, terça-feira, 17 horas, no plenário dessa casa. A sessão está encerrada.